Hoje a gente vai falar do jogo esquecido do Nintendo Switch. E como já dá de ver, sim, a gente vai falar de Pokémon Tournament DX. Esse jogo é incrível, mas eu nunca vejo ninguém falando sobre ele. É bizarro. Então, se você quer saber mais sobre ele, vem comigo. Pokémon, ou Pokémon Tournament XD, é um jogo que, cara, lançou junto com o console, né? Teve o lançamento para o Nintendo Switch junto do lançamento dele. Mas o que é mais interessante e característico dele é o fato de que o console em si lançou com um jogo que também era pro Wii U. Sim, Pokémon também tinha pro Wii U, mas ele ficou marcado no Nintendo Switch. O grande por trás é que ele sim segue um sistema parecido de Tekken, por mais incrível que pareça. Em si, o jogo segue esse sistema base de Tekken misturado com Pokémon. E no geral, é um jogo bom, sabe? Tipo, ele tem uma história simples e uma gameplay que também é muito fácil de se entender. Não é nada difícil você aprender a jogar o jogo, já que ele é bem resumido, com mecânicas em si, de combos e tudo mais, nada muito exagerado, onde qualquer um consegue realmente jogar e brincar com ele, sabe? Se divertir jogando esse jogo, o que pra mim é a principal característica dele. Mas o que mais caracteriza, pelo menos na minha opinião, é o fato de que esse jogo, depois do seu lançamento, mal teve coisa sendo falada sobre ele. Com o lançamento no Switch, ele foi revivido, né, teve seu tempo de brilho. Ele lançou junto com um DLC, se eu não me engano, né, que ganhava dois Attachments a mais e outros 2 Pokémons, mas no geral não era nada incrível, sabe? Era legal, mas nada muito impressionante, já que em si o jogo não continuou tendo atualizações que realmente revivessem ou continuassem o público que estava jogando ali no jogo. Eu acho que esse é o maior problema, sabe? Tipo, o Pokémon Tournament é sim um jogo muito bom, só que ele não tem nada inovador. Ele é sim um dos únicos jogos de luta realmente de Pokémon, mas o problema é o fato da empresa em si não ter mantido o jogo com atualizações ou novos Pokémons, já que a única atualização que a gente teve foi uma DLC que era exageradamente cara para você ter mais Pokémons e algumas coisinhas a mais ali que eram 2 habilidades novas para você usar em jogo. O que, obviamente, e muito provavelmente foi o grande motivo desse jogo simplesmente ter morrido, sabe? O jogo em si não teve apoio nem sequer da própria produtora para se manter de pé. Quem dirá da comunidade continuar jogando um jogo como esse. Mas eu quero dizer que se você nunca jogou esse jogo, cara, dê uma chance. Principalmente se você gosta de jogos de luta. Porque Pokémon Tournament é muito, muito gostosinho. Tipo, o modo história é bem simples, que é basicamente você tem um ranking, né, como se fosse um campeonato, em que você vai batalhando para aumentar esse seu ranking e, consequentemente, você vai descobrindo mais da história do Shadow Mewtwo, que é um Mewtwo de coloração preta, com os detalhes ali de cristais em cor laranja, que também tem uma mega evolução. Ele é o grande plot do jogo, mas, sabe, a história em si é que nem história de jogo de luta, na maioria das vezes não é nada muito exagerado. Só que o que mais caracteriza é a forma que os Pokémon são colocados aqui. Tipo, pelo menos pra mim, sabe? O que é mais legal desse jogo é a forma que ele apresenta os Pokémons, porque ele tem um gráfico que é muito bonito, sabe? Tipo, é um gráfico que traz uma questão mais realista pros Pokémon, em que você vê as escamas do Garchomp, as partes brilhantes de metal de Pokémons como o Lucario, que tem ali as partes das garras e tudo mais, e a mesma coisa para a pelagem, por exemplo, do Pikachu, onde você também vê essa característica dos pelos, é algo muito, muito legal. E como ele trazia esse ar de novo, o Pokémon foi algo sim muito bem recebido, mas que, como eu falei, teve uma queda muito rápida, sabe? Ele não durou muito tempo por não receber atualizações, não terem campeonatos muito focados no jogo. É algo que ele foi sendo esquecido ao longo do tempo. E por ter sido lançado junto com o Nintendo Switch, né, já que ele foi passado para o Nintendo Switch quando ele estava no Wii U, ele não teve nada muito grande, sabe? Não foi nada grandioso. A história dele é bem clichê, sabe? Uma coisa muito simples. Os Pokémon são carismáticos, mas não é nada que você fique, tipo, é um motivo de eu jogar esse jogo. E você não tem atualizações pro jogo. O que, juntando essas 3 coisas, deu no que deu. Um jogo que é muito bom, mas que perdeu uma oportunidade danada de continuar, já que não tem motivo, sabe? O jogo em si não tem atualizações, não tem nada mais divertido para se fazer, já que nem mesmo no online ele realmente se mantém muito, já que é bem difícil achar sala no jogo e, no geral, a maioria dos caras que vão estar jogando é tryhard. Então a melhor forma de se divertir é no modo campanha mesmo, que você vai ter ali um divertimento, mas, como eu falei, o jogo também não é barato, então você meio que vai gastar para usufruir metade do jogo, sabe? O que ele poderia ter sido.
Infelizmente, é um jogo que perdeu muita oportunidade, pelo menos na minha visão, mas é um jogo que vale muito a pena, sabe? Se você encontrar, às vezes, em promoção ou coisa do tipo, eu diria para dar uma chance. Porque é um jogo que você consegue jogar multiplayer local, então você consegue usufruir do jogo em si com a sua família, com amigos, que eu acho que é o ponto mais legal, porque como eu falei, é um jogo com mecânicas muito simples, até eu que sou horrível em jogo de luta, consigo jogar esse jogo, sabe, consigo gostar dele, porque as mecânicas e combos que você faz são muito simples, sabe, é algo bem direto, sabe, você tem poucos botões que realmente fazem ações ali, e poucos desses combos já são bem fáceis de se realizar. Então acho que o principal é esse, sabe? É muito fácil você aprender a jogar e conseguir chegar alguém ali que jogue com você, sabe? Porque o maior problema que eu já tive com jogos de luta é o fato de alguém me chamar pra jogar e ser um cara que tem um mínimo de conhecimento e eu ser amassado. Aqui não, aqui na maioria das vezes era bem parelho a dificuldade, já que ambos, mesmo sem ter tanto conhecimento, conseguiam jogar o jogo com os combos básicos que ele traz. Eu acho que esse é o ponto mais legal desse jogo, sabe? É bem simples e você consegue aprender muito fácil, é muito rápido aprender a jogar esse jogo. É o mais divertido, na minha opinião. Como eu falei, é um jogo que entra em promoção de forma constante, mesmo que um valor, infelizmente, um pouco acima do que eu aconselho. Não acho que ele vale tudo isso, principalmente pelo que foi deixado pra trás dele, sabe? Não é um jogo que recebe mais atualizações, não é um jogo que mantém o online firme. Então você vai meio que jogar, vai comprar esse jogo só pra jogar o campanha e jogar o local com outras pessoas, sabe? Mas eu diria que vale a pena, sabe? Depois de jogar esse jogo, já ter zerado, já ter usufruído bastante dele, eu posso dizer que sim, é um jogo que vale a pena e que se você tem interesse, vale a pena dar uma olhada, às vezes se você achar ele em uma promoção ou coisa do tipo, vale muito a pena, porque é um jogo que, como eu falei, é muito simples, é divertido pra caramba, Pokémon em si é um dos jogos de luta que eu mais gosto, porque ele tem mecânica simples, sabe? Então você não precisa saber muita coisa pra usufruir desse jogo. Diferente de jogos como Mortal Kombat 11, que também tem nesse console, mas, mano, é um jogo muito difícil de se aprender, sabe? Ok, né? Se você começar a apertar um montão de botão, você vai fazer um combo, mas aqui você aprende os combos muito fácil, porque são combos simples e bem diretos, sem dizer que são partidas rápidas e tudo mais. Aquele clichê, aquela coisa de que a gente já tem padrão de jogos de luta, mas em si, acho que óbvio, o principal também é que são Pokémons, né? A lendária franquia de Pokémon, coisa que eu amo tanto. Não tem como não gostar de um jogo que tem Pokémon. Em si, eu acho que é isso. É um jogo que eu queria trazer aqui, não sei se esse vídeo vai ficar bom, espero que vocês curtam. É um jogo que eu vejo muita pouca gente falando sobre ele, é um jogo que eu amo de coração. Eu queria muito que ele tivesse um lançamento talvez no City 2, né? Mas infelizmente eu acho improvável. Eu queria mais deixar aqui registrado, porque é um jogo que eu curto demais. Se você não conhecia e quiser comentar aí se curtiu, né, curtiu o jogo em si, ou se você já conhecia ele, deixa aí nos comentários. Aquela coisa, né, se quiser se inscrever, deixar um like, não sei, né, vai de você. Eu sou o RZN e falou!